Daniel Oliveira defende que Bloco e PCP estão condenados a não ter futuro se não aceitarem participar numa reconfiguração da esquerda. Francisco Rodrigues dos Santos acha que José Luís Carneiro podia assinar o Orçamento de Estado de Luís Montenegro. Martim Avilés Figueiredo aplaude a ideia de tirar do orçamento medidas polémicas para depois serem aprovadas em diplomas seguintes. São temas para esta edição dos comentadores, com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu, que discutem ainda esta notícia. Universidades britânicas disponibilizaram-se a empresas de armamento para vigiar as redes sociais dos estudantes. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores, um bocadinho atrasados em relação ao nosso agendamento habitual, mas não faltámos, que é o que importa. E queria começar por falarmos do refluxo das consequências das últimas eleições autárquicas. Há uma espécie de zaragata na esquerda à volta desta questão. Vamos ouvir o que Daniel Oliveira tem a dizer sobre isto. Eu vou falar no PCP, dizer só sobre o Bloco de Esquerda que, muito rápido, não tem relevância autárquica, que nunca teve, mas que um partido em que a aparição da sua líder é um problema tem que repensar a sua liderança. Independentemente das responsabilidades ou não da líder nisso, é da vida. 2, que evidentemente o Bloco de Esquerda será útil no futuro se corresponder a uma reestruturação do conjunto da esquerda, isoladamente, parece-me que não tem. Dito isto, sobre o PCP. Havia uma urgência em Lisboa, que era com a expulsão da classe média. Lisboa perde 3.500 eleitores por ano inscritos. Não quer dizer que perca em população. A classe média baixa está a ser expulsa. Quando nós vemos o resultado do PCP em Lisboa, o PCP sobe nos freguesias mais burguesas e desce em percentagem, estou a falar em percentagem, em Marvila, no Beato, em Campolide, na Ajuda. Para quem conhece Lisboa percebe o que é que isto quer dizer. Ou seja, quando olhamos mais para o país, aliás, acontece o mesmo. Em Almada passa para 1/3, no Barreiro perde 9 pontos percentuais, na Moita 9, no Montijo passa 19 para 7%. Eu ouvi, e no norte, no norte de Lisboa ainda é pior, vou terminar, eu ouvi o João Ferreira dizer que o PCP é quem melhor resiste à direita. Além do país mostrar que isso não é verdade, resistir não é uma prova de esforço. Tem que ter um objetivo político. E a minha pergunta é, depois desta resistência que o PCP fez à direita em Lisboa, a esquerda, sem a qual o PCP não terá qualquer futuro, ganhou o quê? Ora bem, cá está uma polémica levantada. Vou começar pela Paula. Então, achas que a esquerda precisa ser reconfigurada? É essa a conclusão que se tira destas eleições? Eu acho que a esquerda precisa de se repensar. Não sei se isso se traduzirá numa reconfiguração, mas é, sem dúvida, ou estamos, sem dúvida, já há bastante tempo a precisar dessa reflexão conjunta. Portanto, individualmente não tenho dúvidas, ou a nível dos diferentes partidos não tenho, ou pelo menos quero acreditar que ela tem sido feita, embora não com a tal consequência que eu gostaria que existisse. Portanto, que já se estivesse a traduzir numa forma de estar diferente e que, em relação, muito concretamente, a estes avanços da direita e da extrema-direita, se traduzisse menos numa reação e mais numa iniciativa para liderar as discussões e para propor aqui um outro tipo de agendas que não estejam aqui demasiado coladas a estas propostas que vêm do outro lado. O Daniel Oliveira fala aqui desta questão do que é que a esquerda ganhou, enfim, de que não ganhou, enfim. Eu não sei o que é que a esquerda ganhou efetivamente, mas sei o que gostaria que ganhasse, esta unidade na luta. E é evidente que o país virou à direita e, por isso, qualquer leitura que se faça dos partidos à esquerda não pode ignorar esse aspecto, que infelizmente me parece que tem sido relativizado de alguma forma dentro da esquerda, que continua distraída em vez de unida. Enfim, as autárquicas para mim revelaram isso mesmo, sobretudo a partir de Lisboa, que foi o que deu mais falatório, porque entendo que em vez de termos feito tudo aquilo que politicamente estava ao nosso alcance para retirar Carlos Moedas da liderança, andamos aqui a jogar um bocado ao quem quer ser mais sectário de alguma forma, e neste jogo passa culpas. Infelizmente,
este para mim é um reflexo daquilo que não está a ser feito ao nível da disputa do poder central, porque continuamos incapazes, mais uma vez, de agir desta forma concertada contra este avanço da extrema-direita, que, como sabemos, tem um exército mediático ao seu dispor, e este é um problema, portanto temos de reconhecer que isso está lá, e a extrema-direita tem cerrado fileiras para demolir o nosso património democrático. E pelo contrário, o que eu sinto, infelizmente, é que andamos a trocar acusações, a acentuar as diferenças entre nós e com isso a permitir este reforço. Sem quaisquer reservas, portanto, a extrema-direita está a avançar sem qualquer reservas de adesão a propostas que violem direitos, liberdades e garantias fundamentais. Agora mesmo tem sido confrangedor, portanto, desde sexta-feira, acompanhar algumas posições vindas da esquerda sobre o ataque a que estão sujeitas mulheres muçulmanas e que deve ser combatido sem mas. Isto aqui não tem que ver com defender burcas, mas tem que ver com defender liberdades e não permitir que seja o Estado a impor como é que as pessoas se vão apresentar naquele que é o espaço público. Portanto, a nível daquela que é a sua vestimenta. E eu termino dizendo que estes tempos pedem que sejamos capazes de ultrapassar as nossas diferenças em defesa da democracia, porque parece que andamos todos a sofrer de uma espécie de traumatismo pós-geringonça e a comportar-nos como aqueles casais que se separam tão zangados que são incapazes de ver, de olhar para aquilo que os aproximou e continuam a aproximar. Porque eu continuo a acreditar que o património da esquerda, aquilo que nos aproxima, o centro continua, o centro das nossas lutas, continua a ser o essencial e continua a existir aqui muito caminho para nós fazermos juntos. Mas, enfim, espero que não precisemos de uma terapia de choque para acordar. Nuno. Não sei o que é de começar, mas primeiro queria começar que o problema, quando a gente fala só de Carlos Moedas, é que põe em cima de uma cabeça a totalidade de uma diferença. Quando a questão está nas diferenças de políticas, e isso a gente não fala. Quando o Daniel Oliveira fala do abandono da classe média da cidade, esse abandono não começou em Carlos Moedas. A gentrificação da cidade, o turismo, não há turismo mau, a financiarização da cidade, a utilização do PDM para negócios de imobiliárias, foi nas câmaras do Partido Socialista. E, portanto, eu tenho muita dificuldade em falar da esquerda no global, quando a esquerda contém as políticas e o seu contrário. Acho que a gente tem que discutir as políticas. O crescimento da extrema-direita, do meu ponto de vista, existe pela impotência democrática da esquerda não ter conseguido criar uma alternativa, explicando. Cada vez que a esquerda, e a esquerda é o PS, vai para o poder, as políticas existentes do ponto de vista económico, distribuição de riqueza, do ponto de vista de construção de habitação social, do ponto de vista de empoderamento das classes populares, são as mesmas ou quase as mesmas quando o PSD vai para o poder. Isto é, nós não temos uma alteração de fundo. Obviamente que temos como alteração de discurso ideológica e de agressividade, etc. Mas quer dizer, aquilo que tem acontecido desde os anos 70 com o aparecer do neoliberalismo é que a esquerda social-democrata, usando esquerda no termo deles, adotou essas posturas. Aliás, havia a frase de Margaret Thatcher que dizia que a sua maior vitória tinha sido Tony Blair. E, portanto, o que nós precisamos, de facto, com este crescimento da direita, que não é apenas um crescimento eleitoral, mas é um crescimento do desespero das pessoas, da raiva, que também está nos bairros populares, também é visível nos bairros populares e na classe trabalhadora, é de uma política que consiga ir para os bairros, consiga ir para a base e que tenha propostas, não só para o dia-a-dia, mas propostas de um futuro diferente daquele que nos traça o neoliberalismo. Acho que um dos maiores problemas que a gente tem é que, na cabeça das pessoas, as pessoas acham que não há outra alternativa que esta política. E como não há outra alternativa que esta política, aquilo que
que dirigem a sua raiva, dirigem a sua indignação, é para os pobres ao lado dos outros pobres, é para as questões nacionais, é para as questões identitárias, e nós não estamos a ser capazes de construir um discurso de justiça social, um discurso de combate às desigualdades que seja tão popular como esse discurso xenófobo e racista é, aparentemente. Portanto, eu vejo com muita dificuldade esses arranjinhos de esquerda sem que a esquerda seja esquerda. Acho que esse é o problema fundamental. A esquerda desistiu, a esquerda maioritária, não estou a dizer a minoritária, de mudar o mundo tal como ele existe. E o meu problema até com a agregação da palavra esquerda é que ela junta em si o mesmo e o seu contrário. Já era assim desde o início, isto é, desde o início em que se criou o modo esquerda, a esquerda juntava os tipos que andaram a fuzilar os operários da Comuna de Paris e os operários da Comuna de Paris. Portanto, é um nome que, do meu ponto de vista, acaba por abafar aquilo que devia ser a diferença necessária. E essa diferença necessária é a luta por uma sociedade mais justa, onde as pessoas tenham igualdade e tenham capacidade de viver melhor, é não desistir de transformar profundamente esta sociedade. Não me parece que isso se resolva com arranjinhos eleitorais mandados pelo Daniel, distinguir o Bloco e distinguir o PCP e depois construir uma coisa qualquer que seja suave, indolor, que tenha novamente o apoio da comunicação social e que apareça como novidade aos eleitores. Nós precisamos, de facto, de estar no terreno, precisamos, de facto, de ter as pessoas e construir com elas para além do quadro eleitoral. Eu compreendo a ansiedade e a aflição que é ver a extrema-direita a crescer e o centro-direita, ou o chamado centro-direita, portanto, as várias direitas a crescerem, porque também as direitas não são todas iguais, não é só a esquerda, e parecer, digamos, que estamos perante uma vaga que só é possível combater com a união de todas as esquerdas. E há aqui um fenómeno de soldados da geringonça, ou da chamada geringonça, quando o PCP, Bloco e Verdes apoiaram a solução do PS ir para o governo. Mas é preciso lembrar a história da geringonça. A geringonça acabou mal. O processo levou a um governo de maioria absoluta do PS, que fez aquilo que o Nuno estava a dizer, fez uma política semelhante àquela que o PSD poderia ter aplicado, ou a AD, ainda por cima de uma forma incompetente, que levou a que acabasse por cair rapidamente, apesar de ter uma maioria absoluta. E isso criou o caldo de cultura que leva a que a direita hoje tenha o poder em Portugal que tem, independentemente depois também das questões internacionais e da vaga que por essa Europa toda está a acontecer a este nível. E, de facto, se nós olharmos para o programa, para o líder do PS, para o programa do Partido Socialista e para as posições que estão a ter na vida pública, legitimamente e completamente sufragados pelos seus próprios militantes, não é possível o PCP aliar-se a isso? Digo eu, quer dizer, o próprio Bloco, não estou a ver, quer dizer, não podem subscrever essas políticas. Tem que esperar que haja mudanças e condições políticas para uma eventual união à esquerda. E, portanto, por outro lado, a ideia de que vamos unir as esquerdas, vamos unir as esquerdas, se torna, digamos, um hábito sistemático de toda a esquerda se aparece unida para combater a direita, isso, a prazo, vai bipolarizar o país, vai criar, digamos, uma espécie de partido único da esquerda, com umas tendenciazinhas que depois vão estar a degladiar-se entre si para tentar conquistar o poder desse grande, como os democratas, por exemplo, nos Estados Unidos. É admissível ter uma esquerda em Portugal semelhante ao Partido Democrata, que tem tanto Bernie Sanders como Joe Biden no mesmo partido? Não me parece isso razoável. Tem que haver diferenças, e essas diferenças têm que ser expressas e validadas pelo eleitorado conforme as várias propostas. Depois, a seguir, a construção de propostas políticas concretas para governação, para as autarquias, para o que for, os partidos têm que criar condições para as fazer, mas, quer dizer, de criar uma amálgama ideológica, uma espécie de albergue espanhol ideológico da esquerda, onde tudo cabe,
Isso vai matar a esquerda. Isso não vai ser não é uma solução. Agora, sim, é claro que é preciso que, em situações de emergência, que não me parece que fosse o caso de umas eleições autárquicas, mas em situações de emergência, em que o perigo do ascenso do fascismo, do ascenso Aí, claro, está deitar as diferenças para o lixo e tentar uma união. Assim, admito que sim. Mas com a consciência que são sempre soluções provisórias e que duram pouco tempo e que depois as diferenças vêm ao de cima e que as coisas inevitavelmente seguirão outro caminho de combate político. Parece-me, portanto, que a questão sobretudo nesta questão das autárquicas, isto foi visto por muitas pessoas, certamente com boas intenções, não é isso que está em causa, mas que não me parece que estão a ter uma visão muito estruturada deste assunto, sobretudo porque a história de Jorge Sampaio, que é muitas vezes citada, sobre a formação da coligação por Lisboa, em que entrou o PCP, ou os elementos da CDU, aliados ao PS, e permitiram vencer Cruz Abcacis, está contada num contexto político que não tem nada a ver com o contexto político que hoje vivemos. Nada. E mais, a própria esquerda, nessa altura, a posição do PCP, o valor que existia das forças que hoje em dia são o Bloco, tudo isso era muito diferente do que não existia LIVRE, nem nada disso. Existia o MDP-CDE, quer dizer, era uma coisa, um mundo completamente diferente e com uma história vinda do pós-25 de Abril completamente diferente. Portanto, a situação, a geringonça, quando foi criada, foi para responder à Troika, que era para a não continuação da política da Troika e a recuperação de uma política de rendimentos. Tinha um plano concreto para concretizar, que foi feito, e mesmo assim que o PS pôde, apresentou um plano e um orçamento que levou à queda do governo, que já não respeitava esse espírito inicial da geringonça. E, portanto, a história ensina que o Partido Socialista está sempre no muro entre olhar para a esquerda, para a sua esquerda, e dizer que tem uma política que convém a quem pensa dessa maneira, mas na prática fazer políticas do outro lado. E isso é incompatível digo eu, para o meu partido, é incompatível com o PCP na maior parte das situações. Que não quer dizer que eles sejam mais democratas ou menos democratas, não tem nada, não há aqui um ajuizamento de valor moral. Mas já agora, eu não posso esquecer-me que ao longo deste tempo os comunistas têm sido acusados de coisas moralmente condenáveis por parte de elementos destacados do Partido Socialista, que certamente não ajudou nada a criar condições políticas para que essa união à esquerda possa um dia vir a ser suscitada. Portanto, há muitas dificuldades a ultrapassar, quer do ponto de vista geral, que me parece que uma união indiscriminada das esquerdas, não quer dizer que não haja uniões às esquerdas, mas uma união à esquerda que inclua políticos que pensam que o neoliberalismo é uma coisa boa, não parece que possa funcionar em situação nenhuma. E por outro lado, depois é preciso criar um ambiente entre essas esquerdas que permita às pessoas falarem umas com as outras sem desconfiança. E neste momento esse ambiente não existe. Mais alguma coisa sobre este assunto? Ou passamos à discussão do Orçamento do Estado? Vamos passar então à discussão do Orçamento do Estado, que é o documento que supostamente nos vai governar no próximo ano. O antigo dirigente do CDS, o antigo presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, por acaso, a confirmar quase aquilo que eu acabei de dizer, veio dizer o seguinte: acha que José Luís Carneiro, o líder do PS, podia assinar o Orçamento do Estado apresentado por Luís Montenegro. E eu hoje gosto de ler os diários, sobretudo aqueles que são de referência, deparei-me com uma chamada de capa que dizia o seguinte: Carneiro quer seguro para as presidenciais e abstenção no orçamento. E eu julgo que esta frase traduzida, para melhor entendermos o sentido, a eficácia e o alcance do que o líder do Partido Socialista pretende, significa o seguinte: Carneiro quer o Orçamento de Estado e abstenção nas eleições presidenciais. Porquê? Porque há 25 anos que o Partido Socialista não apresenta um candidato com possibilidades reais de disputar a vitória nas eleições presidenciais e também pelas circunstâncias que motivam desejar este Orçamento de Estado. A primeira, e a análise do Pedro é excelente, mas eu complemento-a dizendo o seguinte: primeiro de todas, quer ganhar tempo para poder capacitar o Partido Socialista dos instrumentos políticos necessários para, quando existir uma crise, poder disputar a vitória eleitoral. Que é para isso que um partido com vocação de poder e de alternância política como o PS existe. Segundo ponto,
Convenhamos, este é um orçamento quase gêmeo daqueles que foram apresentados nos governos em que José Luís Carneiro fazia parte. Vejamos uma coisa, nós não conhecemos propriamente as prioridades de José Luís Carneiro para o país, mas podemos dizer que não se importará com a descida dos escalões do IRS, com o aumento do salário mínimo nacional até 2028 ou com uma bonificação do complemento solidário para idosos. Portanto, é indolor este voto no Orçamento do Estado. Depois, gostaria ainda, a última razão, de dizer que é uma inevitabilidade depois do resultado das eleições autárquicas. Ora bem, Nuno, agora começo por ti. Este orçamento da AD vai ter a abstenção, parece que é essa a posição do Partido Socialista, porque, no fundo, é um orçamento que o PS podia ter feito? Eu acho que por várias razões. Essa é a razão fundamental. Mas eu tenho dúvidas que, mesmo que fosse um orçamento que o PS não subscreveria, o PS não se ia abster, porque o problema que está colocado é o PS sente a necessidade de criar uma resposta diferente daquela que tinha dado Pedro Nuno Santos, só pôr ativamente ao governo, quer dizer, mostrar que é compreensível e que vai deixar o governo governar como lhe aprouver. É um bocado como fez em Lisboa, não é? Que aprovou os orçamentos e as principais medidas da gestão de Carlos Moedas. E, portanto, acho que este é um principal problema que o Partido Socialista tem, que é não ser claro na construção de uma política alternativa à política de direita. E de tal maneira isso é que o Partido Socialista, a AD governou com o orçamento do Partido Socialista e com as grandes opções e com as metas macroeconómicas com grande à vontade, porque não há grandes diferenças, porque grande parte das políticas que nós seguimos, elas são decididas fora do quadro nacional e são políticas que são-nos ditadas pela União Europeia, não é? Quer dizer, a questão sempre que há uma tentativa de quebrar esse consenso neoliberal, os países são sancionados pela União Europeia, como aconteceu no caso da Grécia e da política de austeridade. Portanto, é necessário criar uma política que seja uma política mais igualitária e que garanta mais justiça social. O que nós estamos a verificar é que o orçamento do governo, apesar de fingir não ser um instrumento político, na realidade é um instrumento político, e com isto acabo, que redistribui mais uma vez o dinheiro para os mais ricos, sempre naquele mantra que é preciso criar riqueza para ser distribuída. Na realidade, a riqueza é criada todos os anos e todos os anos é mais distribuída para aqueles que são mais ricos, e aqueles que são mais pobres não têm o mesmo acesso à riqueza. Paulo, ou seja, as questões táticas do PS estão a sobrepor-se às questões de princípio, é isso que estamos a ver? Nesta questão do orçamento? Infelizmente não tem sido só na questão do orçamento, não é? Essa escolha, não é, dessa sobreposição tática sobre os princípios tem acompanhado, infelizmente, alguns exercícios, ou bastantes daqueles que têm sido os exercícios do PS. Mas pelo menos esta não é uma abstenção violenta, não é? Esta é exigente. Já passamos desse patamar. Mas, enfim, não foi o PS a vencer as eleições, por isso este, para mim, não é um orçamento do PS, muito que a abstenção permita a sua aprovação, e também acho que aqui são dados exemplos bastante pacíficos, não é? Que é esta questão do aumento do salário mínimo, a bonificação do complemento social para idosos, quer dizer, a questão dos trabalhadores e os impostos, quer dizer, quem é que não quer isto, não é? Quer dizer, mesmo que nós discordemos sobre os valores e queiramos sempre subi-los, parece-me que são princípios bons para se ter e para se continuar a puxar por eles. Mas, enfim, eu concordo que há aqui claramente uma tática, não é? O Nuno já estava aqui a dizer o que é que aconteceu no passado com o Pedro Nuno Santos, portanto, José Luís Carneiro quer, de alguma forma, apagar ou recuperar o partido dessa imagem que acabou por ser de radicalização, pelo menos muitas das pessoas com quem fui falando e que se foram afastando apontaram isso mesmo, portanto havia um caminho de radicalização no qual não se reviam, e
José Luís Carneiro está claramente a demarcar-se de tudo isso. E, obviamente, embora o ganhar tempo aqui não resolva nada por si, porque acho que estar na política para ganhar tempo, isso significa zero, não é? Agora, que se consiga fazer alguma coisa nesse tempo, isso é que eu espero que seja o objetivo. Mas, enfim, eu sei que vamos continuar a falar sobre a questão do Orçamento do Estado, mas esta negociação prévia que existe sempre e em que se retirou do documento uma série de questões que eu considero que são fundamentais, não é? para a governação, já revela justamente isso, não é? Essa vontade de que isto avance a qualquer custo, para deixar o Luís trabalhar, porque há uma ideia, que eu acho que é bastante ingênua, de que a partir da revelação das incompetências do governo, isso vai permitir, portanto, isto acho que é muito passivo, não é? Achar que é deixar a máquina andar e que a partir desse andar da máquina as pessoas vão começar a perceber, afinal isto não presta, e vão regressar a outras possibilidades. Se essas possibilidades não se revelarem de facto uma alternativa, isso nunca vai acontecer. E aliás, temos tido uma série de exemplos que mostram isso mesmo. Por mais que tenhamos provas de incompetência nas mais variadas áreas, nomeadamente na saúde, que foi uma das áreas que o PS exigiu que ficasse de fora, as pessoas continuam a apostar nesta solução. Portanto, acho que é importante, de facto, que aqui haja um exercício de tentar olhar para aquelas que são as necessidades das pessoas e ignorar, ou durante algum tempo tentar que os princípios, ou o caminho deve ser esse, não é? Durante algum tempo, é que os princípios voltem a ser estes, os de governar para as pessoas, o de propor uma série de políticas públicas que de facto nos permitam sair deste lodo em que nós estamos, que é de profunda desconfiança em relação a tudo o que venha da esquerda. Eu vou agarrar um exemplo concreto para tentar exemplificar as contradições que me parece que de facto o Partido Socialista se está a meter, que é a questão do excedente orçamental. O que é apresentado é 0,1%, que é como se fosse zero, e isto à conta de descidas de impostos que até nem estão discutidos propriamente no orçamento, é um bocado ao lado, a descida do IRC para as empresas, onde se perde ali 2 mil milhões de euros, ou a continuação dos benefícios fiscais para os residentes não habituais, que estão ali mais quase outros 2 mil milhões, enfim, uma série de descidas de impostos que favorecem os mais ricos e não propriamente as classes trabalhadoras, e manda-se às malvas, também à conta do crescimento da despesa com a defesa, por exemplo, por causa da meta de um dia atingirmos os 5% do PIB para a guerra, e não há o PS indignado, como noutras alturas aconteceu, sempre que se falava, ainda há 4 anos, discutia-se que um excedente de 1% ou 1,2% ou 1,3% era já muito perigoso e não podia ser, tinha que ser muito maior. Ou seja, que o Estado devia acumular lucro, digamos assim. Por outro lado, a dívida pública, que é de facto um problema, continua a ser paga com os nossos bolsos. Não é? E isso não indigna o PS. Não há aqui nada da parte do PS no discurso político que tem tido que empurre para soluções em que este tipo de despesas e este tipo de necessidades seja coberta, não pelo mundo de quem trabalha, mas pelo mundo de quem obtém lucros a partir de investimentos. E, portanto, há aqui uma opção de classe, como se dizia antigamente, não sei se hoje em dia é aceitável falarem desta forma, que o PS está a tomar, que me parece cúmplice de políticas que prejudicam a maioria das pessoas. E esta ideia de que agora o excedente já não é importante é revelador também da manipulação política que ao longo do tempo se faz de uma ideia aparentemente técnica e aparentemente financeira e que é utilizada como instrumento para fazer pressão sobre as pessoas para votarem de uma certa maneira ou adotarem determinado tipo de políticas e aceitarem determinado tipo de restrições, e depois, quando as coisas são concretizadas em favor de quem propõe estas medidas mais viradas para o capital,
rapidamente é deitado para o lixo e já não interessa nada. E parece-me que, infelizmente, o Partido Socialista sistematicamente é cúmplice deste tipo de coisas, e isto tem muito a ver com a conversa que tivemos há bocadinho sobre a possibilidade de união de esquerdas, etc. Portanto, não parece viável, havendo tantas diferenças ideológicas e de comportamento, que de facto, nesta altura, se pudesse pensar em coligações com a dimensão que se pretendia. Deixa-me só dizer uma coisa. Sim, sim. O excedente orçamental em si é um disparate, como alfa e ômega da política. Claro, claro. Aquilo que conta é o peso da dívida pública no PIB. Sim. E, portanto, é possível aumentar o excedente E orçamental ir pagando a dívida, sim, claro. desde que o PIB aumente a um ritmo superior. Se o PIB aumentar devido ao excedente orçamental, isto é, devido ao investimento público, se o PIB aumentasse mais do que aumentava a dívida pública, o peso da dívida pública era menor na economia, e é isso que é importante. É possível pagar a dívida pública tendo excedentes, não tendo excedentes orçamentais, tendo déficits orçamentais. Esta ideia da necessidade de ter 0,1, 1, 2 ou 3% de excedente orçamental é uma ideia tonta. Para além de ser uma ideia tonta, também corresponde a um conjunto de orçamentos. Não foi uma ideia tonta, foi uma arma política. Foi uma arma política, sim, mas é uma arma política que nos coloca num caminho errado, porque na realidade a gente tem, quando vamos ver o trabalho do FMI, nós somos das economias desenvolvidas com menos investimento público que existe, nós e o Japão. Portanto, nós destruímos literalmente os nossos serviços públicos com esta política de cativações e de não investimento para ganhar um excedente orçamental. Sim, estes temas continuam a estar em cima da mesa, com a declaração que vamos ouvir a seguir de Martim Avilés Figueiredo, que entrou agora para a nova RTP Notícias como comentador. Ele aplaude a ideia de tirar do orçamento as medidas mais polémicas e deixar, portanto, na discussão do orçamento só as coisas que são mais ou menos consensuais, pelo menos do PS, entre o PS e o PSD, para aquilo que é mais polémico ser aprovado em diplomas posteriores. Vamos ouvir. Nós, cidadãos, a mim, enquanto empresário e representante, digamos assim, de um setor mais privado, obriga-nos a olhar para este orçamento com duas, se quisermos, com dois óculos. O primeiro é ter a certeza que este governo, como qualquer governo, está a ter muita cerimónia na forma como usa a riqueza que nós criamos individualmente na despesa de que a Ana também falava. A segunda é perceber se vai tentar dirigir a economia a partir de um documento com muitas páginas ou se vai permitir que dentro desse orçamento exista uma combinação entre o dinheiro europeu, que falávamos há pouco, que é muito dinheiro, o dinheiro privado, para que a economia cresça e com o crescimento da economia possamos nós todos, cidadãos portugueses, ter mais riqueza. E, portanto, nessa medida eu acho que o governo do PS, ou o governo do PS, a oposição do PS, deve ter o cuidado de assegurar-se que estas duas variáveis estão a ser cumpridas. Se me perguntar a mim se acho que o PS tem esta visão sobre o orçamento, admito que não, porque pode ter, pelo menos o último secretário-geral do PS tinha uma posição mais dirigista, o Pedro Nuno Santos. O José Luís Carneiro ainda não sei que posição terá sobre aquilo que o Estado deve fazer quando trata da economia que é nossa, não é? Que somos nós, cidadãos, no nosso dia-a-dia, que fazemos movimentar. E para isso precisamos dos incentivos adequados e de não ter à nossa frente os atropelos desadequados. E é isso que eu espero que este orçamento tenha, e é por isso também, que acho que vale a pena nessa medida elogiar, me parece muito sensato que este orçamento não tente resolver todos os temas neste tal calhamaço de muitas páginas que agora é entregue numa PEN e que deixe isso para diplomas seguintes, que depois venham regular caso a caso como é que estes incentivos podem ser colocados ao serviço da economia e como é que estes atropelos podem ser retirados do sistema. A ideia com que fiquei desta operação, que de facto, do ponto de vista tática política, é capaz de ser esperta, de, por exemplo, aprovar a descida para 19% do IRC fora do quadro da discussão do orçamento
e a coisa passou, até com o voto, salvo erro, o voto contrário do PS, mas passou com os votos todos da direita, incluindo Chega, e, portanto, diminuindo a pressão política sobre uma discussão que me parece relevante, sendo esperto do ponto de vista tático, é uma espécie de batota em relação à discussão sobre o que o Estado vai fazer no próximo ano, porque ilude e tira do orçamento todo e condiciona a própria discussão do orçamento quando se vai tirar discussões de impostos de fora e do valor que esses impostos vão arrecadar de fora da discussão das receitas e das despesas do orçamento. Portanto, e esta batota está a passar como se fosse uma coisa normal e até muito benéfica para a discussão pública, ou seja, esvazia-se cada vez mais, discutimos muitas burcas, porque há um problema que em Portugal nem sequer existe, eu nunca vi nenhuma pessoa de burca na rua, sinceramente, não é? Mas talvez seja proibido depois as pessoas que andam de capacete na rua, ou seja, não possam usá-los, não é? Enfim, mas enfim, cria-se um problema e uma discussão pública violenta que para a maioria das pessoas não tem qualquer relevância. E isto que me parece essencial acaba por passar um bocado ao lado com a própria comunicação social e os opinadores a deixar passar esta operação em nome da estabilidade. E depois aqui também gostei da parte do Martim Avilés Figueiredo de defender, digamos, uma ideia de economia liberal em que o Estado não se mete, não faz nada e por isso simplesmente gera recursos como se fosse uma governanta. Isto não, nós não elegemos governantas, elegemos um governo para aplicar políticas. E, portanto, esta ideia de que no governo nós devemos ter lá uma espécie de merceeiros que fazem uma coluna das despesas, uma coluna das receitas e pouco mais, parece-me bastante pobre e que, sobretudo, aproveita a quem já tem muita força e tira força ao mundo do trabalho, que é um desequilíbrio que me parece cada vez maior e que agrava só a situação da maioria das pessoas. E sobre isto, que tem a dizer? Começo pelo Nuno. Opa, só queria dizer essa tua última parte, que é esta ideia de que o Estado deve recolher o mínimo de impostos possível, quem cria riqueza são os unicórnios, os empresários, e que depois, criando muita riqueza, a distribuem. Tudo coisas que não se verificam. De facto, desde os anos 70 até agora, a parte do capital no rendimento tem subido e a parte dos salários tem baixado, e na realidade o Estado tem-se abstido, tem feito uma abstenção em relação àquilo que são as suas funções, que são funções de redistribuição da riqueza e de criação de condições para que todos os cidadãos possam ter uma mesma capacidade de se realizar e de poderem ter uma vida melhor. E na realidade o que temos verificado é a ausência de investimento público, é a ausência de investimento na educação, na saúde, etc. E, portanto, temos situações em que cada vez mais as pessoas não têm capacidade de terem uma vida e muito menos ter uma vida melhor. O exemplo máximo desta questão, acho os dois exemplos, é a questão da habitação e a questão das creches. Quer dizer, é imoral que nós andemos a fazer descontos que beneficiam 0,3% das empresas, e ainda por cima empresas que não acrescentam desenvolvimento nem salários altos, são as empresas que vão ganhar com esta diferença do IRC, e não tínhamos uma rede de creches. E, portanto, depois queixamos que temos uma política, temos uma ausência de crescimento demográfico, quando na realidade é impossível as pessoas terem filhos. É impossível, isto é impossível terem filhos e cuidar deles, quer dizer, sem nenhuma condição de os cuidar, podem tê-los, mas na realidade as creches são mais caras que as universidades, que as propinas universitárias, e as pessoas não têm acesso ao mínimo para poderem ter confiança para viverem melhor. Eu só antes de passar a palavra à Paula, só uma coisinha. De 1985 até agora, ou até há 2 anos, que é quando essa estatística é comparável, a riqueza do país subiu 12,3 vezes. O salário médio, no mesmo período, subiu 6 vezes. Sim.
É isto que acontece, não é? É isto que acontece. Paula. Olha, e já agora as pessoas que estão a ter filhos estão a ser expulsas, portanto, até isso, não é? Mas, enfim, Martim Avilés Figueiredo, portanto, disse ao que vinha, não é? Ele diz que faz parte de um setor assim mais privado, não é? Portanto, a partir daí parece-me razoável que aprecie esta aprovação e que veja neste Orçamento de Estado um bom documento e que entenda que este é um caminho a seguir, que conforme o Governo acabou por dizer, é retirar do Orçamento de Estado os cavalos orçamentais, não é? Portanto, que é preciso esvaziar o documento, como tu estavas a dizer, Pedro, e depois as tantas esvazia-se tanto, que o que é que fica, não é? O que é que nós temos aqui que nos permita fazer uma discussão séria sobre aquelas que são as escolhas políticas que determinam a gestão do país. Porque o que me parece é que está-se aqui a transformar este documento numa nota de rodapé da governação, portanto, como se fosse ali uma coisa de sumenos importância. E fazendo-se de conta que a discussão e a implementação de políticas públicas não precisa de dinheiro, portanto, de onde é que virão esses recursos se nós não estamos a cabimentá-los? E depois, na semana passada, também acho que foi o Nuno que falou sobre a questão do próprio artigo que o Pais Mamed acabou por publicar no Público, não é? Que cai essa publicação no Público, em que ele, inclusivamente, alerta-nos, não é? para algumas discussões que estamos a fazer sobre a intencionalidade de uma série de aspectos que estão nos orçamentos de Estado, mas que depois o que importa, de facto, apreciar é a sua execução, não é? Até que ponto é que aquilo que está ali previsto, o tal plano de intenções, e depois se materializa. E o que se vê é que fica muito aquém sempre. E essa, para mim, devia ser uma das discussões a ser feita. E depois, mais uma vez, insisto nesta ideia de escolher os grandes temas do documento para evitar os tais bloqueios, os tais impasses e agilizar a viabilização. Percebo essas vontades e essas precipitações em muitos momentos até, mas esta escolha não pode eliminar o debate. E o que eu sinto é que é isso que se está a tentar fazer. Vamos tentar retirar tudo, depois vamos levar para o Parlamento, eventualmente, e vamos estar ali nos bastidores a tentar resolver questões que depois, quando elas aparecem, já nos vão dizer que estão resolvidas, sem que nós tenhamos, enquanto sociedade, esta possibilidade, que eu considero bastante democrática e desejável, de refletirmos sobre as escolhas que estão a ser feitas e que são estruturantes e que, enfim, é necessário que as discutamos. Muito bem, vamos ao nosso papel selado. Trago aqui uma notícia do jornal Expresso da semana passada, não é o desta semana, que revela, dando conta de uma peça que saiu no jornal britânico The Guardian, que as universidades britânicas mostraram-se disponíveis para informar as empresas de armamento inglesas sobre os comportamentos nas redes sociais dos seus estudantes. Eu vou ler aqui alguns excertos. Num dos casos, uma universidade afirmou que realizaria a monitorização ativa das redes sociais para detectar eventuais planos de ação de protesto contra a Rolls-Royce, a empresa de automóveis inglesa subsidiária do grupo alemão BMW, durante uma feira de emprego, sendo que a Rolls-Royce constrói também armamento ou peças para armamento. Outra instituição pareceu concordar com um pedido da empresa Raytheon UK, que é uma filial britânica de uma grande empresa de defesa norte-americana, para vigiar grupos universitários de conversação antes de uma visita às suas instalações. Uma terceira universidade respondeu a um questionário de segurança de uma empresa de defesa que procurava identificar publicações nas redes sociais que indicassem protestos iminentes relacionados com o alegado envolvimento da empresa em conflitos armados, incluindo em Gaza. E nos 2 últimos anos têm ocorrido vários protestos para a Palestina nas universidades por todo o Reino Unido, com muitas manifestações, etc. E a notícia dá conta de que estas universidades, pressionadas pelas empresas, começaram a relatar esses movimentos estudantis. Ora bem, esta vigilância ao protesto começa a ser uma banalização, pelo menos na Inglaterra começa a ser muito frequente a vermos notícias destas. Ainda em setembro tivemos aquelas notícias sobre os grupos
de rock britânicos que foram detidos, inclusivamente, alguns membros deles, e julgados em tribunal, ou apresentados em tribunal, por suspeita de terrorismo, só porque fizeram parte em manifestações de apoio ou em concertos de apoio à causa palestiniana. E isto mistura-se com um aumento, uma escalada cada vez maior da preparação de uma futura guerra de grande dimensão, e parece que se estão, neste momento, a pôr cada vez mais em causa as liberdades mais básicas, e então a reserva da vida privada então está mesmo completamente estourada. Parece-me que, de facto, a vigilância sobre aquilo que se está a fazer à limitação da liberdade de expressão na Europa Ocidental, incluindo também em Portugal, muito provavelmente, tem que ser reforçada, e que este combate pela liberdade de expressão e pelo direito a poder expressar opiniões políticas divergentes começa a ser uma necessidade de primeira linha. O que pensam vocês sobre isto? Nuno? Eu acho que há uma fina linha do que é a liberdade e do que é o autoritarismo ou o fascismo. Nós estamos, se alguém há 10 anos nos relatasse aquilo que estávamos a viver hoje, nós acharíamos que era um mundo distópico e que não tinha nada a ver com a realidade e que era impossível. Na realidade, o que nós estamos a verificar é um caminhar constante para um autoritarismo quase de traços fascistas que se está a instalar, sem nós termos a capacidade de até agora de o contrariar. Isto é, aquilo que verificamos em relação à Palestina, à repressão às manifestações na Alemanha, à expulsão de professores, na prática, ao condicionamento da liberdade, aquilo que verificamos nos Estados Unidos com a ocupação do exército de cidades que têm outro alinhamento político que não que o presidente Trump, reuniões com generais e almirantes a dizerem que a intervenção contra o inimigo interno é o principal, e a repressão, a perseguição a professores que escreveram, por exemplo, o autor daquele livro sobre os antifás, que teve que fugir para a Espanha porque estaria, enfim, ameaçado de prisão, a declaração de que as pessoas que são antifascistas são terroristas, tudo isso são coisas que nós não consideraríamos possível. Aliás, eu acho que tudo se resume a um meme que eu vi durante a pandemia, que é vários extraterrestres no sofá a dizer que esta temporada da série Terra está uma loucura. Já antes de passar a palavra à Paula, esqueci-me de dizer aqui um pormenor que me parece relevante, que é a dependência que as universidades têm do poder económico. É o que está aqui. Quer dizer, as universidades estão completamente dependentes dos financiamentos destas empresas e, portanto, fazem-lhes o frete. É algo completamente... É espantoso, de facto. É um bocado distópico. Paula? Fazem vários fretes antes. Sim. O frete de ensinarem que essas empresas são boas. Fala. E é completamente antinatura também, pelo menos segundo aquela que é a natureza que eu gostaria que as faculdades tivessem. Mas não estava aqui a trazer a questão da pandemia, e foi justamente na altura da pandemia que eu comecei a ver ou a ler alguns textos, alguns artigos sobre o fascismo digital, não é? Sobre como com esta proposta, ou com este falso pretexto de que nos estão a proteger e a defender, surgem cada vez mais ferramentas tecnológicas para nos controlar, para impedir que nós consigamos expressar livremente aquelas que são as nossas opiniões, as nossas posições em relação a uma série de temáticas. É exatamente o que está aqui presente. Para mim isto é uma situação de fascismo digital. Não tenho qualquer hesitação em afirmá-lo, e custa-me bastante perceber que são universidades que estão envolvidas nisto, embora, infelizmente, não seja uma opção que venha de agora, que se esteja a expressar agora, e temos, não é? Aliás, Portugal tornou-se, com alguns exemplos mais recentes, um exemplo disso mesmo, reproduzindo aquela lógica dos Estados Unidos, dos nomes, não é? De uma série de alas, bibliotecas e até mesmo polos universitários que estão a ser batizados, portanto, a imagem, à letra de uma série de empresas. Portanto, as universidades, que deviam ser um farol aqui para as nossas sociedades,
acabam por ser um fantoche destes interesses económicos, às vezes mais recentemente mais económicos, mas também políticos. Muito bem. E assim encerramos as nossas hostilidades. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.